O que você acha, Floquinhos, de treinar anterior de ombro? É uma pergunta que eu recebo muito entre os alunos da consultoria. Então já clica no gostei, se inscreve aonde? Aonde se inscreve? Aqui no canal. Tá tímido hoje, lindo. Pessoal, o anterior de ombro, tá? Só para vocês se situarem aí, está na parte frontal, certo? E aí a pergunta, eu devo fazer isso de forma isolada? E é uma resposta que depende. Vamos abordar aqui algumas situações para que você consiga visualizar isso e ver se é o teu caso. Primeiro, nós temos que lembrar que todos os exercícios de peitoral você vai ativar a parte anterior do ombro. Inclusive isso é um desafio para algumas pessoas. Tentar desativar o máximo possível, de 100% não dá, para tentar recrutar mais do peitoral. Inclusive eu vou até deixar eu recebo muito essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram. Leandro, eu sinto o meu ombro falhando antes do meu peitoral. O que acontece? O que eu devo fazer? Você deve deixar isso por enquanto de forma orgânica. Por quê? Vem cá, Floquinhos, vai embora não, vem aqui. Porque quando você está deixando o seu ombro ir até a falha, você está condicionando ele a ser mais resistente. E às vezes isso já é suficiente. Agora, não, Leandro, faz quase um ano que o meu ombro vai até a falha e meu peito não chega. Então a gente precisa fazer uma intervenção que eu já expliquei aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Mas vamos voltar para a pauta do vídeo. Devo treinar anterior de ombro de forma isolada? Bom, entendendo que com o peitoral você já ativa o deltoide e que muitas pessoas não conseguem nem ativar o peitoral porque o deltoide está falhando antes, o que eu vejo aqui de cenário acontecendo muito na prática? As pessoas que são iniciantes, intermediárias, se elas não fazem, não é que elas não podem fazer, tá? Mas se elas não fizerem o anterior de ombro, normalmente costuma ir muito bem, porque a ativação é muito grande, tá? É até um pouco diferente do posterior de ombro, porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma puxada vertical, eu não estou ativando muito o deltoide posterior, que é a parte de trás do ombro. Quando eu estou fazendo uma remada, eu ativo pra caramba. Quando eu faço uma remada na altura do ombro, eu ativo muito. Então, às vezes, num treino de costas, a pessoa está dando mais foco em largura e aí, consequentemente, está faltando deltoide posterior. Já na parte anterior, meio que não tem como. Por quê? Porque todo exercício de peitoral vai recrutar. E quando a gente vai fazer os exercícios de deltoide de forma multiarticular, né, o desenvolvimento, você já ativa muito também a cabecinha da frente. E às vezes se torna suficiente esse estímulo. Você não precisa colocar algo a mais. Porém, obviamente, algumas pessoas vão ter essa necessidade, porque às vezes o deltoide é muito fraco. E o deltoide, eu até falei disso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, é um dos músculos que dá mais apelo visual, né? Se o cara tem o chip todo bonito e o deltoide é muito pequeno, nossa, isso atrapalha assim um absurdo. Diferentemente de braço. O cara tem o bíceps e tríceps pequeno, mas o resto todo é bom, meio que passa batido. Agora, sem deltoide é complicado. Então, repara muito nos teus deltoides, tá? Eles são muito importantes, talvez seja a parte mais importante dos seus membros superiores. Bom, o que pode acontecer também? Às vezes, a visualização do deltoide anterior, ela fica difícil quando você tem um percentual de gordura mais alto. Então, você está trabalhando com um aluno ali, né? Eu, no caso, estou trabalhando com um aluno da consultoria, e como ele está com um percentual de gordura alto, eu não consigo ver, né? Ou às vezes eu vejo de forma errada mesmo. Por exemplo, ele tem ali um acúmulo de gordura, e aí quando isso vai secando, nossa, parece que desaparece. Tem gente, eu já trabalhei com um aluno que quando seca, a panturrilha some. Outros, a panturrilha acentua, porque ele não perde panturrilha e seca bastante e fica super desenhada. Então, você tem que testar, né? Não tem muito... lógico que a gente tem um achismo inerente da nossa experiência. A gente olha e fala, pô, esse cara é aquele cara que quando secar vai faltar panturrilha, então eu vou focar... Mas às vezes não tem como ter uma precisão assim perfeita. O que pode acontecer também? Por um tempo, pode ser que seja suficiente. Então, quando a pessoa é iniciante, ela está treinando o peito, está treinando, faz um desenvolvimento, umas elevações laterais, e está tudo bem proporcional, bem certinho. Só que na medida que ela vai avançando, às vezes o peitoral começa a sobressair um pouco mais e o deltoide anterior começa a ficar um pouquinho mais tímido. Então, são coisas que podem acontecer no decorrer. Então, iniciante e intermediário. Realmente, não precisou fazer deltoide anterior. Se às vezes o cara se contenta com esse resultado, esse é o shape que eu quero pra mim. Não quero mais do que isso. Beleza, não precisa fazer de forma isolada o anterior de deltoide. De repente ele quer competir, poxa, ele quer competir na Men's Physique, então ele vai precisar de mais ombro. Ou às vezes ele não quer competir, mas ele está se tornando avançado, e aí o shape vai tomando
proporções diferentes. Então o que antes era irrelevante agora começou a aparecer como um ponto fraco. E aí você focar no deltoide anterior é bem-vindo sim. Então não é todo mundo que precisa fazer deltoide anterior o tempo todo. Porque também pode acontecer o contrário. Vou dar uma moral maior para o deltoide anterior, ele chegou onde eu queria, eu paro e sustento só com os estímulos que já são recorrentes ali do meu treino de deltoide, do meu treino de peitoral, certo? Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui com treinamento de ombros completos com foco na cabecinha da frente. Dá uma conferida aqui.